A história de Jó. Jó foi um homem que enfrentou grande sofrimento e perdas, mas apesar de tudo permaneceu confiante e fiel a Deus. O livro de Jó. No Antigo Testamento nos conta a história desse homem bom e correto que resistiu à perda de todos os seus filhos, dos seus bens materiais, empregados e até da própria saúde. Sem nunca perder a fé, Jó era um homem que vivia numa terra chamada Uz. Ele era muito rico, tinha muitos animais, terras e uma grande família com 10 filhos. Era honesto. Ele sempre fazia o que era certo e amava muito a Deus. Ele também ajudava as pessoas ao seu redor e orava sempre pelos seus filhos. Um dia, no céu, Satanás, o inimigo de Deus, fez uma aposta com o Senhor. Ele disse que Jó só era fiel porque Deus tinha lhe dado uma vida muito boa e abençoada. Satanás achava que, se Jó perdesse tudo, ele deixaria de amar a Deus e se revoltaria contra ele. Então, Deus permitiu que Satanás testasse Jó, mas com uma condição: Satanás não podia tirar a vida de Jó. De repente, coisas muito ruins começaram a acontecer na vida de Jó. Ele perdeu todos os seus animais, Suasterezi, o Mazi triste. Todos os seus filhos morreram no mesmo dia, Emamazidente. Depois, Jó ficou muito doente, com tumores e feridas doloridas por todo o corpo. Mesmo com tudo isso, Jó não culpou a Deus. Ele ficou muito triste e não entendia por que tudo aquilo estava acontecendo. Mas ele continuou confiando no Senhor. Vieram alguns amigos de Jó para visitá-lo e disseram que ele devia ter feito algo errado para merecer tanto sofrimento. Mas Jó sabia que ele não tinha feito nada de mal. Mesmo assim, ele começou a se perguntar por que Deus permitiu que isso acontecesse com ele. Ele queria muito que Deus explicasse o motivo de tanta dor e aflições. Depois de um tempo, Deus falou com Jó de uma forma muito especial. Deus fez Jó entender que existem muitas coisas no mundo que nós não entendemos, mas que ele é sábio e está no controle de tudo. Deus mostrou que ele estava cuidando de Jó. Mesmo quando parecia que tudo estava perdido, por fim, Deus abençoou Jó de novo. Jó ficou curado, ganhou de volta tudo o que havia perdido em dobro e, além disso, Deus lhe deu mais filhos e fez com que ele vivesse muitos anos, mais feliz e mais próspero do que antes. A história de Jó é um convite a refletirmos sobre a nossa atitude perante as aflições inesperadas da vida. Ela nos ensina que mesmo nas dificuldades devemos confiar em Deus, porque Ele sempre cuida de nós e tem um plano para nossas vidas. Mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo, estudo bíblico Sabra Joe Asterisk. A história de Jó é um exemplo de paciência diante da calamidade e sofrimento. A sua história, antes e depois de várias tragédias, nos mostra que Deus está plenamente no controle de todas as coisas. Jó nos faz lembrar que a dor inevitavelmente atinge a todas as pessoas, mas mesmo sem entender o porquê, devemos continuar confiando no Senhor em meio ao sofrimento. Porque Jó perdeu tudo, a história nos diz que Satanás queria testar a fé de Jó. Por isso, Deus permitiu que ele passasse por todas as adversidades. Jó era fiel e provou para o inimigo que seu relacionamento com Deus era suficiente, mesmo quando vieram todas as tribulações. Quem escreveu o livro de Jó, o autor do livro de Jó, é desconhecido, embora o próprio texto não identifique diretamente. Estudiosos sugerem que um dos personagens do livro o tenha escrito, talvez o próprio Jó Moisés ou o Aliú, o quarto amigo, que discursa na parte final da história. A escrita também pode ter ocorrido por vários autores ou editores, ao longo dos anos. Através do conteúdo transmitido oralmente aos israelitas, o que podemos aprender com a história de Jó? Podemos aprender várias lições interessantes a partir da vida e a história de Jó. Sua fidelidade e integridade durante as tristes tragédias nos servem de encorajamento a permanecer fiéis a Deus apesar das circunstâncias que enfrentamos. Veja algumas lições importantes. Deus é soberano. A história de Jó nos mostra que Deus é supremo. Ele está totalmente no controle de tudo e todos. Fé inabalável na fragilidade. A vulnerabilidade humana em meio ao sofrimento é uma realidade que precisa coexistir com a fidelidade na vida cristã. A dor atinge a todos, inevitavelmente. John nos ensina que quando a tempestade chegar, a atitude correta será continuar confiando e dependendo do Senhor. Apesar das circunstâncias, a dor nem sempre é uma punição. Coisas ruins também acontecem a pessoas boas. Jesus disse que os filhos de Deus enfrentariam aflições. E ele foi a maior prova disso. Deus continua bom e misericordioso. As nossas fatalidades não mudam quem Deus é. Ele permanece fiel. Principalmente nas nossas aflições e sofrimentos, conhecer a Deus é melhor que conhecer todas as respostas no fim da história. Jó não obteve as respostas das muitas perguntas que fez a Deus. Nem sempre cabe a nós
saber a causa ou o propósito das dificuldades enfrentadas, ter sabedoria para identificar maus conselhos. Jó discerniu que a recomendação de sua esposa era totalmente descabida e lhe deu a resposta certa. Atenção! Às vezes, mesmo pessoas bem-intencionadas podem aconselhar contrariando a vontade de Deus. Deus conhece verdadeiramente os corações. Os amigos de Jó agiram consoante as suas próprias perspectivas e não as de Deus. Talvez nossos melhores amigos podem estar errados ao nosso respeito ou não agir bem quando mais precisamos deles. Mas Deus, nosso maior amigo, nos conhece. Está sempre conosco e nos consola. Ofereça conforto, misericórdia e consola aos atribulados. Os 3 amigos de Jó foram duros e não o consolaram. Com base no amor de Deus, não aumente o peso do fardo daquele que sofre. Não guardar rancor do mal que fazem contra nós. Jó não ficou ressentido contra seus amigos, mas orou por eles mesmo depois de tantas acusações erradas ao seu respeito. Ter segurança no Redentor vivo. Jó confiava naquele que vive para sempre, que pode redimir e salvar. Sua fé nos encoraja a crer que Jesus, o Salvador, nos concederá vida eterna. Aceitar que Deus sabe o que faz ajuda-nos a encontrar paz real. Confiar na soberania de Deus ajuda-nos a receber a paz que ultrapassa a nossa compreensão. A história de Jó nos aponta para algo ainda maior. A obra redentora de Jesus Cristo. Assim como Jó, Jesus, o servo sofredor, enfrentou dores e provações inimagináveis. Sem merecer, tudo por amor a nós. Ele carregou o peso de nossos pecados na cruz. Suportou a traição de seus amigos e até a ausência do próprio Pai. Para nos salvar e vencer todo o mal, Jesus conhece profundamente nossas dores e está conosco em cada momento de sofrimento. Ele não apenas suportou o martírio, mas ressuscitou e se tornou o nosso Redentor vivo. Como Jó proclamou em sua Ufejó, las 7:25 da noite, tal como ele, confiamos que há uma promessa segura. Jesus voltará, e com ele virá o fim de todo sofrimento, morte e pecado. Confie nele, pois em Cristo todo sofrimento terá fim e a vitória é certa. Inscreva-se no canal. Taxo like no vídeo, compartilhe e ajude a propagar essas lições de amor, fé e esperança que tanto nos fortalece o espírito.